Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos mentalizando, pedindo aos guardiões que adentrem os nossos lares com muitas tochas, com muitas espirais. Nós vamos mentalizar essa energia trazendo toda a proteção, que possamos buscar a sintonia com Ruiz, com Eliamar, com Cíntia, com Cássio, com Maria Amélia, com toda a espiritualidade amiga que tanto nos auxilia. E vamos ao Hospital Santa Cruz, para que possamos, assim, nos confraternizarmos com todos os espíritos que estudam junto conosco, para que nesta tarde possamos expandir os nossos corações, as nossas mentes, e que possamos ter uma tarde de muito aprendizado, com fraternidade, com esperança e com muito equilíbrio. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Quem trabalha pela luz está sempre em contato inevitável com a treva. Vocês entenderam isso daí, o porquê disso? Quem trabalha para a luz está sempre em contato inevitável com a treva. Dá para entender? Porque eles não querem a nossa melhora, não querem a nossa expansão da nossa consciência, eles querem sempre estar nos minando. Eu entendo de forma diferente, porque quem trabalha pela luz está em contato com a treva, porque a luz trabalha para ajudar as trevas a crescer. Mas tem o lado da Solange também. Tem aqueles que vão querer derrubar. Tem esse lado. A gente pode ver, eu acho que conforme a gente vai expandindo a nossa consciência, a gente vai andando. Então, quando a gente inicia, a gente está nesse fator. Tá? Tá bom, concordo. Quando a gente inicia, a gente vai ter aqueles que não vão querer que a gente ande. Porque eles já estão acostumados a serem alimentados. Sim. Conforme a gente vai ganhando essa expansão de consciência, a gente vai levando à luz aqueles que necessitam. Perdeu uma alma em que estão perdendo uma alma que eles estavam sugando. Eu falei isso por causa do que vem a seguir. Quanto mais claridade nos passos da espiritualização, mais somos convocados a servir àqueles que ainda não despertaram suas consciências ao clarão da bondade e da esperança. Também. Ó, quando a gente coloca assim, eles perderam uma alma, a gente tá, eu não sei se Disputa. É uma guerra. Entendeu? Quem tá, é como se fosse um cabo de, como que é? Cabo de guerra mesmo, né? Ver quem ganha, né? Assim, não é por aí. Então, Eles, qual é a diferença de um espírito com dificuldades? Em algum momento da vida, eles sofreram alguma dor muito grande. Eles nasceram eles tinham uma caminhada, vamos mentalizar a gente andando. Mas em algum momento, eles sofreram uma decepção, uma dor, uma traição, algo que trouxe foi muito forte, e aí eles resolveram ir para o outro lado. A forma como eles compreenderam levaram eles a essa revolta. Porque quando a gente está num trabalho de desobsessão, a primeira coisa que a gente vê é que eles são socorridos por parentes. Eles sempre têm uma mãe, eles sempre têm uma avó, eles sempre têm um ente querido que vem e pede por eles. Eles não estão sozinhos, é por isso que eu falo. Em algum lugar eles se perderam. E aí, onde que vem, a gente consegue ali resgatar. O amor e o ódio andaram ali, lado a lado. E o ódio, naquele momento, falou um pouco mais alto. Na hora que a gente conseguir colocar a essência do amor que é existente dentro dele, tudo volta. Porque ninguém nasce mal. O mal não existe, não é criação de Deus. Tá? Foi algo que aconteceu nesse caminhar que fez eles chegarem aí.
E aí cada um tem uma história. É o meu, é assim que eu entendo, entendeu? Foi, foi isso que eu aprendi nesses anos. Que ninguém foi levado a esse ponto porque Deus foi lá e falou, não, esse daqui vai ser desse jeito. Não. Foram as escolhas que eles foram fazendo e aquela coisa, quando a gente puxa uma escolha, parece que o novelo inteiro vai embora. É só para coisa negativa. Que aí entra Era ego, isso que orgulho. isso que eu ia falar, que quando a gente consegue tocar o coração deles, quando toca o coraçãozinho deles, na hora eles aceitam ser resgatados, ser socorridos, não é? Eles podem ficar um pouco indecisos, mas se toca mesmo de verdade o coração, eles querem logo melhorar. Porque assim, Leda, quando eles vêm para serem resgatados, já existe um trabalho muito grande por detrás, já muita conversa da espiritualidade. Eles só vêm a nós encarnados quando eles só precisam do nosso magnetismo para que a coisa aconteça. Mas tudo já aconteceu por trás, pelo plano espiritual, já foram muitas conversas, né? Um espírito nunca é resgatado da primeira vez. Já vem um preparo, né? Ele já vem sendo preparado. Sim. De semanas em semanas vai tocando aquele coraçãozinho, vai se colocando e ali vai se abrindo esse espaço. Eles vão, muitas vezes eles ficam conosco durante a semana inteira, vão vendo a nossa transformação. Ou então vão vendo que a gente não vai se transformar, mas eles podem se transformar. É assim que vai vir. Mas não é na hora, tá? Muita gente acha que assim, o passe de Tem mágica Não, sim, entendi. Às vezes a gente vai passar 4, 6 semanas e eles vão falar assim pra gente: não vou Sim, continuar. entendi. Livre-arbítrio. Oi, Solange, você ia falar o quê? Solange, seu microfone está fechado. Eu estou relendo o que o Sérgio falou, eu estava aqui, eu já entendi onde eu estava com dificuldade de compreensão, mas está tudo certo. Então vamos lá? Algo mais nessa página? Eu marquei aquele parágrafo que começa assim: a casa. Oi? Qual parágrafo, Leda? A casa, então, corre risco de ser sitiada, mesmo com nossas ações de socorro? Daí para frente, eu marquei. Tá, Os pode grupos, ler. os grupos espíritas, quando em momentos de equilíbrio e trabalho, são alvos das mais sérias interferências em sua marcha de crescimento. Que se dirá quando, em instantes como o do Grupo X, que abriram a guarda em suas relações, abolindo a fraternidade e permitindo incendiar-se pela ganância dos pontos de vista. Não confundamos grupos que discordam pelo bem da obra com grupos que discordam porque se cristalizaram em interesses particulares. Então, só para saber aqui, eu entendi, mas eu quero ser isso mesmo. Então, aqui diz que eles se desviaram, porque pode ter, num grupo, pode ter uma discordância, mas pela obra, não porque eu estou discordando de você porque eu quero ser melhor, ou porque eu quero ficar no teu lugar, ou qualquer coisa assim. É isso mesmo? Entendi. Eu e o Sérgio, a gente tem discordância. Eu penso de uma forma, ele pensa de outra. Aqui Sim. mesmo, ele colocou um ponto, eu coloquei outro. Mas isso não significa que eu sou melhor ou ele é melhor. A gente tem pontos de vistas diferentes, a gente enxerga diferente. Mas a gente vê vamos lá, vamos buscar um mesmo ponto para agregar lá na frente. Mas não assim, tem que ser a minha vontade Sim, e não a verdade. sua. Tá. Mesmo quando a gente também conversa, fala alguma coisa, também a gente às vezes mostra um ponto de vista diferente, mas é pelo trabalho, não é? É isso. Sim, se a gente tiver, se aquele que discordou, né, que nem para mim e para o Sérgio é muito fácil porque a gente anda juntos, né? Então, Sim. agora às vezes
a gente sempre tem que ver como que fica o nosso coraçãozinho. Se a gente vai, e assim, ó, eu não concordo, mas se o outro também não concorda, e a gente entrar, tá tudo certo? É só uma opinião, tá tudo certo, Tudo bem. né? Agora, se começa a criar um sentimento negativo, né? Começa a Se gente. a mágoa entra em cena, começa o ego querer a defender o ponto de vista. Aí a coisa descamba. Aí a Certo. coisa vai desandar, entendeu? Ah, Tudo vai depender muito do ressentido. teu sentimento. Oi, Silviane. Ficar ressentido com aquelas decisões que a pessoa está tomando e você dá a sua opinião e não ser ouvida ou não ser acatada, aí você vai começando a criar um sentimento ruim, né? É por isso que ele fala que grupos que discordam pelo bem da obra com grupos que discordam porque se cristalizarem em interesses particulares. Você pode até estar buscando o crescimento da obra, mas a partir do momento que existe a disputa, você está Priorizando os seus discordando, você está buscando o seu interesse particular, nem que seja o seu interesse particular seja implementar a sua ideia. Entendeu? É um grupo, né? O grupo tem que andar junto. Por orgulho, por vaidade. Não pode esquecer também que, às vezes, precisa ter a queda para que todos aprendam, né? A gente tem que ter o susto. Para A ficar gente mais tem forte. que ver quem vai e quem não vai, né? Aquele que aprende, aquele que vai andar e aquele que não vai andar. O grupo, ele vai andando, né? Tem uns que vão mais na frente, outros vão ali no meio e aqueles que ficam. E às vezes vem a queda para ver se junta todo mundo, se aqueles que estão por último vêm e conseguem, ou se eles realmente vão ficar como um retardatário, se o meio se junta ou se não vai haver uma divisão. Então, a dor no grupo, ela existe em qualquer momento, em qualquer lugar, mas é para aquela coisa, eles precisam andar, né? Principalmente agora na Terra, há necessidade de grupos que compreendam. Então, é necessário. Certo. Mas dói. É. Algo mais? Eu tenho 4 parágrafos mais para baixo. Tá. Seria falta de diálogo, dona Modesta? Nossos irmãos dialogam, mas em monólogo. Não querem ouvir um ao outro. São tão convictos que a convicção se transformou em arrogância. Acho que esse é um dos maiores problemas quando você está num grupo buscando caminhar para uma determinada direção. É a arrogância, né? A pessoa arroga para si a exclusividade da verdade, né? Cada um arroga para si isso. E aí o grupo não cresce, porque crescer significa ter pontos de vista diferentes e todos crescerem com essas diferenças de ponto de vista. Agora, quando o único ponto de vista certo é o seu, ninguém cresce. E aí, aonde que a gente fala, né? Para a gente crescer, a gente precisa estudar. A gente precisa ter o conhecimento, o autoconhecimento. Por quê? Porque é conhecendo que a gente vai fazer essas trocas. O que você achou sobre isso aqui, ó? O que você achou sobre aquilo dali? Faltou um ingrediente no que você falou. Qual? A fraternidade. Também. Porque a fraternidade significa que você pegou aquele conhecimento e jogou para o coração. É isso aí. Mas eu tô falando assim, eu trago um conhecimento. Uhum. E a gente vai conversando ali, vai fazendo troca. O que você sentiu? O que você achou? Aquilo encaixa? Isso aqui dá para encaixar aqui? Como que você se sente?
É. Uhum. Cada né? um compartilha os seus sentimentos, né? O que pensa, o que acha. É. Não agride, né, com o que acha, não impõe. Porque às vezes a gente vai colocando um monte de coisa, né? Assim, porque hoje na internet a gente pode arrumar diversos estudos, mas a gente tem que entender aonde que a gente vai encaixar dentro do pingo de luz, É. E né? faz sentido, né, para aquele... Como Silviane, E faz sentido para o grupo, né? que Para a faz sentido visão para o grupo. Isso. Vê todo, né? bem, vê bem, olha só a palavra, se faz sentido para o grupo. Nós não estamos questionando se é verdade ou não, Mas para o nosso grupo, mas se faz sentido para o grupo. É. Se está afinado com os nossos ideais, né? Se agrega, né? Se melhora, se acrescenta. Para as técnicas que nós utilizamos, É, para o objetivo que nós abraçamos, né? É a Isso. mesma coisa. Não adianta você dar um livro de engenharia para um médico. O que é. está escrito no livro é verdade, mas o médico não vai fazer absolutamente nada com aquilo. É. E então cada vice-versa. técnica, cada É isso aí, vice-versa. é isso aí. Ó, e cada técnica tem a sua importância. Mas às vezes o grupo não tem condições de ter todas as técnicas. E aí ele Sim. vai ter que fazer a opção pela técnica que está ali, Que mais se aproxima do seu objetivo. do seu objetivo. E é aquela técnica que vai encaixar. Não adianta a gente vir com um monte de ideias. É mais fácil a gente ter uma técnica muito bem elaborada, bem conhecida, bem adaptada ao grupo, do que ter 10 e todo mundo ficar batendo cabeça. É. E cada uma pegar um e ninguém faz nada. Ou então agindo pelaquilo que acha e não por aquilo que é verdade, né? É E verdade. aí, onde que vem as divergências? Aí que eu vejo, né? A gente começa a buscar, assim, aquilo, olha, então só vai ficar com a Valéria, só vai ficar com o Sérgio, só vai ficar com a Virgínia. E aí é onde a gente vai perdendo a A união, coesão. É. entendeu? Então, assim, é mais fácil fazer um bom arroz com feijão do que a gente vir com uma sofisticação, um gourmet, que a gente não vai dar certo. Entendi. A gente não vai conseguir. Tudo bem aqui? Tudo Uhum. bem. Algo mais? Não. Encerramos esse capítulo. Uhum. Encerramos. A gente vai iniciar o capítulo 20, tá? Tá. Então, nessa primeira página do capítulo 20, o que que a gente pode ver? Alguém anotou alguma coisa? O clamor por união? Não, nessa página aqui não achei nada, não. Na segunda página. Eu anotei. A gente vê quando a pessoa se abre o seu coração para compreender o que os mentores falam, como existe uma transformação. Então esse parágrafo começa assim: venha cá, minha filha, abrace-me. Eu marquei A dona Modesta falando para Ana. É. A espontaneidade de meu coração no seu. Esqueça a forma física do médium e procure sentir a mim, que dele me utilizo para te sentir. Bom, para ela não foi muito problema abraçar o Antonino. Com certeza. Não vejo por aí. Eu sei disso, estou brincando. Vontade. Foi um bom esforço. Não, principalmente porque eu vi assim, ó, o quanto que ela se abriu, ela escutou o doutor Inácio, o quanto que a espiritualidade maior fez de todo esse trabalho, o quanto que ela venceu a si própria, Que é o que está no próximo parágrafo. né? O quanto que ela venceu a si própria para poder, mesmo com os sentimentos que ela tinha, se permitir a isso. Então, eu acho que assim, como médium, Como ela se... essa transformação foi muito grandiosa. Foi o que eu falei. como ela ouviu a Preta Velha também, né? Dona Modesta. Ana entregou-se em pranto incontido ao abraço maternal.
e sussurrando disse: Socorra-nos, Dona Modesta. Ampare-nos em nossa fragilidade. Não contendo as emoções de desespero e impotência, passou a falar em nome de todos. Sabemos muito e não estamos conseguindo sentir. Eu te rogo por nós, querida benfeitora. Apoia nossa incredulidade. Onde erramos, Dona Modesta? Perdoe nossos descuidos. Como penetrar no reino de nossos corações? Somos iluminados com o saber espírita que não apazigua a nossa alma. Conhecemos, todavia não nos libertamos. O cérebro está repleto de cultura espiritual e o coração mendiga sossego e alegria. Uma disputa silenciosa se opera entre nós, sem que tenhamos intenção deliberada de competir. Amamos a Jesus, porém, encontramo-nos descrentes uns dos outros. Uma rivalidade não desejada toma conta de nós. Devemos responsabilizar os inimigos desencarnados? Sinceramente, não me conforta essa explicação. Mesmo ansiando o melhor, nossos sentimentos superiores parecem se esvair como se fossem atirados a uma impiedosa fornalha que os consome vorazmente. O que acontece conosco, amiga de nossas almas? Descrente como estamos, não conseguimos paz para conviver. Será possível um caminho de solução ou teremos sempre que experimentar o desconforto das desavenças? Estou cansada, Dona Modesta. Estou cansada. Cansada de viver. Perdoe-me. Então, você vê que o que falou a Dona Conga para ele, a vó Conga, né? A avó Conga para ela. Para ela, não é muito diferente do que falou o Dr. Inácio e o Eurípides Barçanufo. Não é muito diferente. Só que quando ela estava no grupo X, existia Animosidade. uma animosidade, um certo conflito de interesses. Quando ela se colocou lá para a avó Conga, ela estava como uma assistida. Ó, vamos Mas completar? Ó, se lembra dos do quarteirão da que a Leda tirou? É isso. A vibração. Quando a gente fala algo que as pessoas não gostam, inconscientemente elas vibram. Mesmo tendo toda a proteção, porque isso é livre-arbítrio. E aí aquele que está falando, que está expondo, recebe toda essa vibração. Mas o que acontece quando a Ana estava no grupo X? Ela é a dirigente. Ela Então sentia a vibração ruim dos outros sobre ela. Mas ela é a dirigente do grupo e ela estava na posição de defesa quando o Dr. Inácio começou a falar sobre aquilo que precisava melhorar no grupo. Então ela se colocou na posição de defesa. Quando ela estava na Valconga, ela estava na posição de assistida. Então ela estava aberta a escutar aquilo que o espírito que a avó ia falar. Então ela recebeu aquilo como orientação e não como repreensão. Entendeu? E aí a gente precisa compreender no nosso dia a dia como que a gente age perante as coisas que são críticas ao que nós somos, ao que nós fazemos. Como que a gente reage? A gente escuta aquela crítica no sentido de ser melhor ou de compreender um ponto de vista diferente sobre aquilo que nós somos ou que fazemos? Ou nós nos colocamos numa posição de defesa como se alguém estivesse atacando a gente? E aí a gente pode ver nisso daqui o resultado de se colocar numa posição ou na outra. Na posição de defesa, praticamente se desfez o grupo. Na posição de se sentir esperando uma orientação, ela mudou completamente o sentimento e, pelo menos neste momento, ela está se colocando aberta a orientações mais profundas no que fazer para sair da situação em que eles se encontram. E ela foi sincera. Foi sincera. Ela colocou ela.
Os sentimentos dela. Na realidade, ela se colocou como Assimilar falando melhor, em nome né? do grupo, né? Mas estou falando assim, aquele Sim. sentimento que ela não conseguiu fazer da outra vez. Ela colocou Porque da outra vez ela estava na posição de de defesa. defesa. Ela ficou, Ela da liderou. primeira vez, com o doutor Inácio, ela ficou magoada, ressentida, porque Isso. ela achou que estava urso, estava chamando a atenção dela, não é? Não só com o doutor Inácio, mas com a mensagem do Eurípides também. Também. Porque no final das contas, tanto o Eurípides quanto o doutor Inácio, eles falaram o seguinte: olha, vocês fazem isso, mas o importante agora é fazer aquilo. A direção é essa daqui agora. Então, para quem está numa posição de defesa, isso é uma crítica àquilo que está fazendo. É. E a gente precisa se despojar disso, sabe? A gente ser humilde o suficiente para reconhecer que a verdade absoluta não está com a gente. E que outras pessoas têm verdades diferentes que podem contribuir na criação da nossa própria verdade. E a gente precisa ser humilde para aceitar isso, né? Eu acho que vale a pena começar a ler daqui, para a gente encerrar esse capítulo. Dá para ver aqui, ó. Vivemos um momento crucial. Que ela vai fazer a cerimônia do lava-pés, né? Uhum. A dona Modesta, né? Mas eu acho que dá para a gente começar daqui, ó. Tá bom. Vivemos um Mas momento. falta um minuto. Então, só que eu acho que vale a pena a gente terminar esse daqui para a gente encerrar. Terminar o capítulo? É. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Faltam 3 páginas, vai deixar 3 São páginas 2 folhinhas, para a 3 próxima aula. folhas só. Vivemos um momento crucial na Terra. A gente tem que lembrar que esse livro foi escrito em 2009. Vivemos um momento crucial na Terra, um embate decisivo de forças, forças do Cristo que nos puxa para os cismos e a resistência das trevas que nos atraem para baixo. Um autêntico duelo de titãs se trava nos bastidores da humanidade terrena. Não fosse a extensão da misericórdia celeste, o planeta estaria totalmente dominado pelo mal. A união de forças fraternais nesse momento implica na formação de trincheiras ativas do bem. O dístico que inspirou o codificador nunca foi tão apropriado como roteiro moral de segurança, equilíbrio e libertação, trabalho, solidariedade e tolerância. Eis a ordem do mais alto que expressa a atitude da misericórdia aplicada. Trabalho, solidariedade e tolerância. Na contramão da ação benevolente de dar as mãos e nos fraternizar, está o império da maldade insuflando a descrença. Sem fé e confiança, o homem se estola. Sem ideal e sem amor, a humanidade perece à míngua. Descrença é a força para baixo que exaure e consome a disposição de marchar e elevar-se. A ausência da fé legítima no bem produz a escassez e a penúria em assuntos da alma, mantendo-nos cativos nas celas da preguiça, da tristeza e do vazio existencial. De 2009 para cá, foi isso que aconteceu com a Terra? Sim. Piorou. A ladeira veio abaixo. Piorou. Esses sentimentos de amor, de fé, de solidariedade, de trabalho e de tolerância. A gente conseguiu entender o porquê que chegou a Covid? Porque quando a gente chegou a Covid, a gente vivia o auge disso daqui. Sem tolerância nenhuma, né? Aí a gente passou 3 anos de Covid. E onde está a tolerância? Onde está a solidariedade? Onde está o trabalho? Onde está a fé? Porque sem tolerância continua ainda, né? Quer dizer... Dando para compreender que a gente chegou na Covid, a gente vivia um momento ruim. E ela veio para sacudir, para que a gente mudasse. Saímos da Covid. O que mudou?
Muito pouco. No O que começo, mudou? acho que até teve uma diferençazinha, mas depois parece que se acostumaram com a história e E aí, Acomodou assim, a novamente. pergunta é: o que mudou dentro de nós? Porque no outro a gente não tem responsabilidade nenhuma. Mas o nós que mudou dentro de nós? Só nós vamos saber responder. É. O que nós mudamos? Qual é o nosso? O que nós evoluímos com isso? Qual foi a responsabilidade que ganhamos? Só complementando aqui, caramba, sumiu da minha mente. Continua. Um dos seus efeitos mais perniciosos é fixar-nos no lado sombra da vida e do próximo. Lembrei. Na realidade, assim, o brasileiro é muito bom em ajudar o próximo quando o próximo está numa situação muito ruim. Não é verdade? Ele tem compaixão, ele se doa para o próximo nessa situação. Mas quando o próximo tem somente diferenças de pontos de vista, ele deixa de ser essa pessoa que tem essa compaixão, que tem essa fraternidade, porque ele entra em disputa. Se ele está certo, qual é o lado que está certo, Exatamente. qual é o lado que está errado. E a gente está vendo aí que esse negócio explodiu já fazem alguns tempos, né? Na convivência, a descrença patrocina o esfriamento afetivo e favorece a indisposição para a proximidade e a cordialidade. É o sentimento que esfacela a confiança, bombardeia os pensamentos com a cobrança e incendeia a crítica maledicente. É isso daí, ó. A gente vai disputar o quê? O meu lado tá certo, o seu lado tá errado. E aí é o cabo de guerra. É o que vivemos no nosso país hoje. Quando focamos nossa mente nas mazelas alheias, despertamos em nós próprios os monstros da inveja, da disputa e da indiferença que alicerçam o piso emocional da rivalidade silenciosa. Então isso existe dentro de nós, só está lá quietinho. E quando a gente vai para a disputa, isso vem à tona. A melhor palavra que define a ação misericordiosa de uns para com os outros é indulgência. E voltando lá no parágrafo anterior, isso existe dentro de nós, por quê? Porque a gente trouxe de outras vidas. A gente carrega isso de outras vidas. E na hora que a gente vai para a disputa, isso daí desperta. Está no inconsciente, vem à tona. Me fala uma coisa, no parágrafo que você acabou de ler aqui, quando focamos na nossa mente, nas mazelas alheias, despertamos em nós próprios monstros da inveja, da disputa, da indiferença, que alicerçam o peso emocional da rivalidade. Essa indiferença aqui, que indiferença é? De você não ligar para a pessoa, você, como falo, excluir ela, não ser indiferente completamente. Você se lembra quando a gente falou da mágoa? Sim. Uma das ações das pessoas que se sentem magoadas, o que é? É indiferença. Ficar indiferente. Entendeu? Entendi. E quando você fala, quando focamos nossa mente nas mazelas alheias, quando há disputa, existe a mágoa. Não está resolvido. Não está resolvido. Então, Principalmente tá quando certo. você está falando em disputas pelos interesses pessoais, né? Pessoais. Então, me passou pela cabeça assim, aquela pessoa me incomoda, não gosto dela, vou ficar indiferente, não vou ligar. Mas também não está certo. Não. Não. Você tem que resolver. Pois é. E resolver não significa que você vai lá resolver com a pessoa. Você tem que resolver com você. Esse sentimento. Você tem que entender o porquê que ela mexe com você, o que ela te tira do sério, o que ela está te desordenando.
É, tá certo. A melhor palavra que define a ação misericordiosa de uns para com os outros é a indulgência. O indulgente vê o mal de outrem e se resguarda na ação complacente de destacar-lhe seus valores e conquista. Esse impulso de generosidade e de altruísmo é a apólice da proteção mais inspiradora para as relações sadias e educativas regadas por afeto cristão. Essa é a solução. Sermos indulgentes. Indulgentes. Vocês sabem o que significa ser indulgente, né? Perdoar a bondade. É perdoar as faltas alheias. A união depende desse ato promissor de perceber sem denegrir. É a arte de nos perdoarmos uns aos outros pelo que ainda somos no carreiro da evolução. Os grupos doutrinários que não aplicam indulgência matam a esperança do pacifismo nas relações e constroem ninhos acolhedores para a discórdia. União não significa caminharmos sempre juntos, mas poder contar sempre uns com os outros. Não significa que tenhamos que aceitar as ideias alheias, porém respeitar o direito que outrem tem de cultivá-las, sem asilar perturbação ou antipatia. E o mais importante, união não significa viver sentimentos que ainda não somos capazes. Todavia, não permitirmos qualquer obstáculo para que o arrependimento ou a saudade não destrua ou reprima o amor que inegavelmente nutrimos por alguém. Estamos procurando corações dispostos a enaltecer a boa parte de quem quer que seja. A tarefa genuína do educador de almas é tirar de dentro dela a beleza reluzente, os lírios de esperança adormecidos em cada um de nós. O clamor das esferas superiores é estender as mãos uns aos outros incondicionalmente. Sem amizade, será a derrocada do diálogo. Sem diálogo, resta-nos a solidão dos pensamentos, nos quais emaranhamos em fantasias que alimentam a loucura da discórdia e da separação, com motivos aparentemente justos a nosso favor. Só quem se distancia do amor aplicado reserva-se ao insano direito de diagnosticar culpados pela perturbação e dissolução nos ambientes da doutrina. O somatório de nossas lutas morais é a única explicação aceitável para a borrasca que atinge a convivência. Se não nos tolerarmos, não floresce a fraternidade, e sem ela somos inevitavelmente atraídos para baixo, ao encontro das sombras que agasalhamos. Sem fraternidade, não haverá espaço para a atitude de alteridade em nosso íntimo. Misericórdia é a diretriz que traduz amor incondicional. Se o Cristo não aceita, estendendo benesses a todo instante em nossa caminhada, por que haveremos nós, operários imperfeitos de sua obra, de depreciar o valor de outrem que coopera fazendo o melhor que pode? A destruição dos grupos espíritas caminha nesse passo: julgamento, rotulação, crítica, maledicência, mágoa, inimizade, indiferença, conflitos imaginários, obsessão e cisão perturbadora. Tudo começa no pensamento quando nos concedemos observar o argueiro no próximo sem enxergar a trave em nós próprios. Desoprimamos o coração do peso da mágoa que provém quase sempre de julgamentos intolerantes que fazemos da ação alheia. Conquanto caiba-nos o direito de discernir a conduta de outrem e dela discordar, compete-nos o dever de zelar pela manutenção dos melhores sentimentos cristãos para a pessoa em si. Que discordemos da conduta, mas continuemos a amá-lo. Divergência de opinião sem desistência do amor. Na ordem cristã impera julgamento, compaixão, assertividade, oração, acolhimento fraterno, amabilidade, amizade e concórdia. Agindo assim, espalharemos o clima de otimismo e da crença uns nos outros,
criando ambientes revigorantes para a nossa fragilidade e inconstância afetiva. Lembre-se, quem quiser sentir Jesus mais perto de si nesses dias tormentosos da terra, tenha sempre uma palavra de estímulo nos lábios e um gesto de amabilidade na atitude. Saiba de retirar o diamante escondido no lodo. Desapegue das certezas acerca dos julgamentos e renove o campo mental para estar sempre a dizer, mesmo sem palavras: estou aqui, meu amigo, conte comigo. Em um belo poema de luz, Paulo, em sua segunda carta ao povo de Coríntio, capítulo 12, versículo 15, recitou: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amemos sem cansar, incondicionalmente. Então, o nosso dirigente, o Ruiz, ele já fala que o amor é a solução. Onde há amor, há a solução. Agora, muitas vezes, o Sérgio tem colocado bastante isso. A gente trabalha na sombra e a gente não trabalha no lado luz, trazendo aquilo que a gente tem de bom. Todos nós temos um tesouro. A gente conhece os nossos tesouros, aquilo que a gente tem de bom dentro de nós. Algumas coisas sim, talvez outras não. Não, porque eu não sei, não me conheço totalmente, então pode ser que tenha coisas que eu não me conheço ainda, né? Não conheço em mim. Então, aquilo que a gente conhece é aquilo que a gente pode tentar expandir para que a gente se fortaleça, né? Para a gente deixar esse lado sombra que todos nós temos um pouquinho de lado. Porque se a gente trabalhar sempre na sombra, na sombra, na sombra, a gente vai estar trabalhando na negatividade. A gente nunca vai trazer aquilo que é de bom. A gente nunca vai conseguir evoluir. Porque a gente está sempre na negatividade. Agora, se a gente tem um sentimento bom e a gente trabalhar esse sentimento com a gente, aí a gente tem uma probabilidade de evoluir. É assim que eu vejo. O que vocês sentem? Você está certa. Concordo. Por isso que assim, busquem um sentimento. Todos nós temos algo que é bom dentro de nós. A gente vive num momento difícil da Terra. Se em 2009 já era assim, agora a gente está bem pior. Então, essa luz a gente vai ter que buscar dentro de nós para que a gente consiga. Porque senão a gente sempre vai estar envolvido nessa densidade que está a Terra hoje. Porque a gente ainda tem um lado sombra. Todos nós. E com a densidade da Terra, a gente é chamado. Mas se a gente traz esse lado luz, a gente passa a vibrar numa outra sintonia. Agora é compreender esse lado, é buscar este lado. Conhecer, né? Conhecer, né? O lado Uma bom coisinha. que a gente tem, o lado luz. E entender, né? Entendi. Esse lado luz. Isso que é aquilo que assim, a gente entender esse lado luz. Porque às vezes a gente não compreende, né? A gente ainda não compreendeu qual é. Esse silêncio todo é reflexão, é buscando Sim. esse lado luz. É reflexão. Eu É um posso pouco de falar? tudo. Pode, Virgínia. É o seguinte, a gente está na busca de estar na luz. Nós estamos
empenhados em estudar, buscamos o conhecimento, o nosso autoconhecimento, burilando os nossos deslizes, porque são muitos, inclusive por tudo que estamos vivendo, até essa psicosfera que está tão pesada, e as coisas que você vê acontecendo, momentos difíceis, a gente poder falar, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Não, a gente vai sim, porque como a gente tem que acreditar no Evangelho, se a gente lê o Evangelho, a gente estuda o Evangelho, então nós temos que colocar em prática. Somos capazes, sim, de estar na luz. Se estamos buscando isso, é porque nós queremos isso. Se você quer isso, você chega lá, com certeza. Mesmo com tudo isso, que nem o livro de 2009, gente, só mais foi intensificando as coisas agora. Então, é difícil? Às vezes, sim. Você se vê um pouco envolvido em todas as coisas que acontecem. Mas a nossa boa vontade, a nossa fé, o nosso grãozinho de mostarda aqui, ó, bem seguro na mão, a gente consegue. A gente é capaz, a gente é A gente, capaz. a gente é capaz, sim. A pergunta que a gente precisa de fazer é: com que prioridade eu quero conquistar isso? O que é mais importante que isso na minha vida? E aí sim você vai conseguir definir qual que é a prioridade. Infelizmente, a gente sabe que isso é importante, mas muitas vezes a gente dá mais importância para aquilo que é da vida material, da terceira dimensão. Mas aí é aquela busca realmente da nossa melhoria espiritual, né, Sérgio? E é isso aí, é isso aí. Vencer o material, tudo bem, o material precisa para a gente estar aqui sobrevivendo, etc. É É isso aí. necessário, mas estamos na busca da nossa espiritualidade. Eu acho Assim, que isso é um eu acho ponto positivo. Eu acho um ponto positivo isso. o que eu penso é o seguinte: todos nós estamos no caminho e a gente Sim, precisa ficar feliz com isso. Temos dificuldades? Temos, porque se fosse fácil, todo mundo já era anjo, né? sim. Temos dificuldades? Temos. E o que a gente faz com essas dificuldades? A gente pega todo o conhecimento que adquiriu e faz escolhas. Faz escolhas. Ah, mas eu escolhi errado. Você aprendeu? Aprendi, então vai em Não faça frente. mais. Não faça mais errado. Procure não fazer mais, né? A questão Isso. toda é que parte dessas escolhas ela é tomada pelo nosso inconsciente, que é onde que mora a nossa sombra. Então, o que a gente precisa é educar essa sombra para que no futuro a gente faça melhores escolhas do que nós fazemos hoje. É, Né? sim. E que bom estarmos juntos nessa busca. É verdade. A gente então inicia Quem Perdoa Liberta,